Olá, sou Marívia Brandão, a Mara do Mais Mídia Digital. Estou aqui a convite da Covilhão Web TV, da Bemax Mídia, em mais um episódio do Mulheres em Ação. Hoje a presença é da Cris Marie, a minha querida professora de inglês, porque uma vez professora a gente leva para a vida, e eu tive essa vivência com ela e foi muito especial. Uma pessoa que eu recomendo, uma profissional que eu recomendo, acredito e aposto. Então, é um prazer estar cá com a Cris, que está com uma empresa nova, está empreendendo cá na Covilhã, é mais uma empresária que com certeza terá sucesso, porque ela tem uma bagagem incrível, uma experiência, um preparo e sabe muito bem como lidar com o público que ela se dedica, que no caso, neste caso agora são as crianças, não é, Cris? Yes, it is. Yes, it is. Por favor, eu vou pedir que você se apresente, né? Okay. Conte um pouco da sua história para o nosso público que te vê. First of all, it's a pleasure to be here with you, dear Marívia. Thank you so much for the invitation. É um prazer estar aqui com a Marívia e é um prazer estar aqui com vocês para falar um bocadinho da minha história de criança bilíngue crescendo num ambiente culturalmente diverso ao meu, brasileira, nascida no Brasil, claro, mas migrei para os Estados Unidos ainda muito cedo, então tenho essa cultura de como aprender inglês ainda criança. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar recebendo a Cris. A Cris, além de grande profissional na área, ela também tem uma história de vida com filhos. Então, assim, ela além de ter aprendido inglês desde cedo, ela também ensinou, né, aos próprios filhos, né, Cris, desde cedo. Então, você já carrega esse know-how de como educar as crianças numa outra língua que é o inglês. Sim. Uma língua que é universal, uma língua que é necessária a cada dia mais e a cada vez mais cedo. E aí eu quero agora, por favor, que você fale sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. Perfeito. Antes disso, Sim. Eu vou pegar o seu gancho e falar sobre como as crianças aprendem, a questão de ensinar os filhos ou não. Eu tenho 3 filhos e com as 2 primeiras eu fiz uma experiência. Com as 2 primeiras, eu sempre coloquei, expus as meninas ao inglês, porque eu já tinha curso de inglês para crianças no Brasil, eu fui uma franchisee, uma franchisada de um curso de inglês só para crianças. Então, desde a barriga, desde a gestação, a minha filha mais velha, ela sempre ouvia inglês ao meu redor. Eu colocava, na época, que lembra, o Walkman, colocava para ouvir histórias da Snow White and the Seven Dwarfs, Branca de Neve e os 7 Anões. Então, minha filha já desde o ventre, ela já ouvia inglês direto. Até porque quando eu voltei dos Estados Unidos, era muito comum para mim e para minha irmã sempre falarmos inglês. Então, nós crescemos nos Estados Unidos, eu migrei com 10 anos de idade, e aí para mim o inglês se tornou minha segunda língua e, na verdade, até uma língua nativa. E em casa a gente só conversava inglês. Então, a minha filha mais velha, para ela o inglês era muito comum, ela estava sempre rodeada do inglês e a audição dela era muito clara, ela ouvia e ela entendia. Ela já tinha mais dificuldade de falar, o que é normal, mas o ouvido estava bem desbloqueado. Já o meu último filho, caçulinha, eu fiz uma outra experiência, porque aí eu já tinha vendido as minhas 3 escolas e eu ia voltar para os Estados Unidos. Com ele, eu não falei nada de inglês, absolutamente zero. E eu fui fazer a experiência e nós voltamos para os Estados Unidos. Ele só sabia dizer, my name is, meu nome é, that's it, nada mais. Porém, 6 meses de escola, de imersão, contato diário com o idioma, em 6 meses, ele já entendia tudo, ele já se comunicava, fazia frases e já estava começando a escrever. Ele foi alfabetizado nos Estados Unidos. Então, eu vi a diferença que nós temos de cursos de inglês e uma imersão em inglês. É uma total diferença. E essa é a proposta que eu trago hoje para a Covilhã, depois de 25 anos de professora de inglês com foco em criança, mas também para adulto, porque também eu utilizo as mesmas ferramentas e o método infantil para os adultos. Porque inglês é um idioma que nós temos que aprender
pelo ouvido e pela fala, é fonético. Então, e tem que ser divertido, não tem que ser só livro, repetição, copia, repete. Não, não, nem eu aguentaria isso. Então, com a Marívia, com o filho da Marívia, a mesma coisa, com outros alunos adultos, tem que ser divertido. E é aí que eu trouxe essa experiência da minha última temporada nos Estados Unidos. Compilei muita coisa, observei como meu filho foi alfabetizado na escola e estruturei The English Clubs. Então, o nome da empresa é Kids Bilingue, Crianças Bilingue, e através disso nós temos duas metodologias. Uma que é a inglesa, que é de uma franchise da Wow English, onde nós de fato ensinamos inglês do zero para crianças a partir de 2 anos de idade. E temos os English Clubs. E esses English Clubs é a partir de bebê, porque é uma rotina que a criança vai estar no nosso espaço, ela vai fazer tudo que um bebê normal faz. Vamos trabalhar psicomotricidade, vamos trabalhar música, vamos trabalhar musicalização também, teatro, contação de histórias, isso para os babies. E para as crianças vamos ter clubes de culinária, clubes de teatro, clubes de artes e artesanatos, clubes de costura, clube de STEAM, que é ciência, science, technology, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então a criança ela fica imersa e foi assim que eu aprendi, e foi assim que o meu filho aprendeu. Incrível, Cris. E eu tenho essa experiência consigo. E o que eu percebi? Que você trabalha as questões emocionais ligadas à língua como um pano de fundo, né? Porque, na verdade, o que nos mobiliza ou o que nos atrapalha, o que nos favorece ou o que nos atrapalha, são questões emocionais de conflitos ou de achar que não nascemos para aquilo, que não vamos falar. E você quebra essas arestas todas, você faz um contorno de forma muito tranquila e leve e faz uma reconstrução, né, dessas questões com muita percepção, muita tranquilidade e leveza. E é uma construção importante também, quando você estava a falar sobre a questão da língua com crianças e despertar na brincadeira, nessa tranquilidade, né, de condução e não como uma coisa imposta de repetição, são todas essas questões emocionais. E acho realmente o seu trabalho diferenciado com relação a isso. Obrigada, eu fico muito feliz mesmo por esse reconhecimento, porque é feito com muito amor e carinho. Eu parto de 3 princípios. A pedagogia do amor. Primeiramente, é imprescindível, e não só na pedagogia, mas com todo o ser humano. Nós precisamos nos conectar. Precisa haver ali uma conexão, uma empatia, uma identificação. Como que eu vou pedir para um aluno que seja me ouvir ou ficar antenado ao que eu quero passar, se ele não se identificar comigo? Então, primeiramente, é reconhecer o ser humano. E uma coisa que eu amo também é as múltiplas inteligências, porque cada um tem a sua inteligência específica. Uns são focados mais nas línguas, na linguística, outros nos números, são matemáticos, outros vão para as artes, para a ciência. Cada um é muito especial. Eu identifico isso em cada um dos meus alunos, sejam eles pequenininhos, sejam eles os mais velhos. Então, a pedagogia do amor é algo que eu acredito. Outra coisa que eu utilizo muito, que eu me embaso nas aulas, é o Learn How to Learn. Inclusive, para os adultos, esse é o primeiro módulo que eu tenho, que é Aprenda a Aprender. No Aprenda a Aprender, nós lidamos justamente com isso, a questão da emoção, da gestão emocional, porque existem muitos bloqueios. Eu já ouvi muito, eu não aprendo inglês, isso de adulto, porque criança mergulha e ela tá lá, ela brinca, se diverte, mas os adultos dizem, é difícil. E às vezes, até você que está ouvindo aí, se você for pai, mãe, avô, avó, enfim, nunca diga que inglês é difícil, que alemão é difícil. Talvez tenha sido difícil para si, mas não significa que vai ser para todos. Até eu pergunto sempre, mas como foi a sua experiência? Qual metodologia? O que você fazia? Porque se de fato foi só copia, repete, escreve, copia, repete, prova, é traumático. Eu sempre brinco assim, que eu devo ser uma pessoa hiperativa não diagnosticada ainda, porque tem que ser divertido. Se for aquela coisa monótona, aquela coisa... Não dá pra mim, e eu me coloco no lugar do aluno.
Então tem que ser divertido, tem que ser imersivo, tem que ter emoção. E falando das emoções, a gente pensa assim, como que eu aprendo a fazer um bolo? É lendo uma receita ou é fazendo? Fazendo com certeza. Com certeza. E assim a gente faz no inglês. A gente tem que ter a prática física, que em inglês nós chamamos Total Physical Response, que é a resposta total do corpo engajado naquela ação. Então, quando eu conecto o meu corpo com a minha emoção, aquele aprendizado é consolidado. Se a gente parar para pensar, vamos lá, música, cheiros, que 10 anos depois você passa por um lugar. Ai, eu lembro disso, que lembra a casa da minha avó. Ou então, nossa, esse perfume que eu usava quando eu era pequena. O cheiro está ligado às emoções. A música, por isso que nós utilizamos muita música também. E a gente pode pensar, uma pessoa, quando ela desenvolve Alzheimer, por exemplo, ela vai lembrar de coisas passadas, mas ela vai lembrar de coisas que tiveram fortes emoções. Sim. As emoções, elas são, como eu disse, são um pano de fundo para muita coisa da nossa vida. E uma emoção grande para mim está sendo aqui na Feira de São Tiago, ser vizinha de estande da Cris. Ela trouxe toda essa proposta da empresa dela nova, da Wow English, da Kids Bilingue, yes. E trouxe essa proposta para um público bem especial, que são as crianças, e as crianças amam. Minha mais nova, minha miúda, não sai de lá do stand da Cris, porque sente essa energia, né, de carinho, de amor, e é acolhida lá, assim como outras crianças que frequentam a feira. Cris, como empreendedora, como é que você está vendo essa oportunidade de estar cá na Feira de São Tiago, fazendo essa sua imersão, né, do seu negócio, apresentando a sociedade da Covilhã? Como é que você está vendo essa questão? Eu estou muito surpresa, para dizer a verdade, porque é uma comunidade, é diferente e é um projeto ousado, é um projeto de fato inovador. Então as pessoas veem o stand, que ele é todo colorido, tem telão com vídeos para crianças, nós temos ali o nosso Reading Corner, que é o nosso cantinho da leitura, tem os livros expostos, tem o material dos clubes, jogos e brinquedos e tapete dinâmico, interativo. Então isso chama atenção. E é para justamente mostrar que o inglês é divertido e que a melhor forma de aprender é aprender brincando. Então as pessoas chegam, olham, e aí nós abordamos, e quando elas vêm, alguns até já acharam, tá a vender brinquedos? Não, não, isso aqui é tudo do curso de inglês para crianças. Então as pessoas chegam e ficam realmente, uma palavra. Interessadas ou admiradas. Isso, intrigued. Intrigadas, talvez, Sim. em português, às vezes me falam uma palavra em português, intrigued. Assim, nossa, mas clube de inglês para crianças, culinária para criança? Sim. E nós também vamos fazer, eu já falei com os pais, workshops para os pais. Por quê? Ensinar o seu filho também em casa. Então nós vamos ter dinâmicas. Tá sendo uma recepção muito boa aqui na Covilhã com os pais. Já temos muitos interessados. Acredito que daqui já fechamos várias turmas de faixas etárias diferentes. Temos bebês que já estão inscritos também. Porque é isso, alguns perguntam, mas nem fala português ainda? Vou matricular em curso bilíngue para criança? Isso não atrapalharia o aprendizado deles, Cris? Excelente pergunta. E é isso que eu tenho ouvido muito de pais e alguns avós. De forma nenhuma. O nosso cérebro, o cérebro humano, ainda mais de uma criança, ele é totalmente... Nós temos a neuroplasticidade cerebral. Então, quanto mais estimulado, respeitando as faixas etárias, respeitando todos os limites, claro, ele vai se desenvolvendo e fazendo as conexões. Então, nós não podemos introduzir a escrita simultânea, não devemos, né? Não podemos, é algo muito forte, mas não devemos introduzir a escrita junto com a alfabetização na língua materna, no caso aqui em Portugal, o português. Então, eu começo a trabalhar a fonética para as crianças desde bebê. Quando eles são os toddlers, por exemplo, uns 2 aninhos, 1 ano e meio, eu posso mostrar a letra A e mostrar um airplane, so A and apple. Mas
para a criança, nós vamos fazer o som. Então, aquele antigo A, B, C, D, E, F, G não é apresentado para as crianças. Eles vão pelo som. Airplane. Popcorn. Ball. Tudo isso fica captado na mente da criança, né? E fica para sempre. Exato. É pelo som, é pela imagem. Então, nós temos uma caixinha, por exemplo, é tipo mindfulness. A criança vai desenhar com o dedinho ali a letra, ela vai fazer vários exercícios, isso para os bebês. Então, é brincando que se aprende, não confunde de forma alguma. Eu dou até um exemplo interessante. Nos Estados Unidos, eu tinha uma amiga, ela espanhola, o marido italiano. Tiveram uma filha, ia para a escola, falava inglês. Então, com a mãe só falava espanhol com ela. O pai só falava italiano. Ela ia para a escola, inglês. E eu e minha mãe ainda metíamos um português. 3 anos de idade. Ela sabia com quem falar espanhol, com quem falar italiano, na escola e na rua, inglês. E com a minha mãe comigo, ela ainda interagia com algumas palavras. Não confunde. O que pode confundir é a escrita simultânea. Mas a oralidade, de forma alguma. Até porque, uma curiosidade, Marívia, é que as crianças têm o momento do input. E depois que elas vão ter o output moment, elas vão começar a verbalizar. Assim como um bebê. Ela ouve o pai, a mãe, a avó, a tia, e falam português, a língua que seja. Ela vai verbalizar uma sílaba dessa palavra. E assim sucessivamente até construir a palavra e começar a fazer frases. Depois vai evoluindo, né? Exato. Cris, então fale, por favor, para o nosso público, onde será a tua escola? Onde já é, né? Desculpa. Onde já é, porque já está a funcionar. Onde é a tua escola? Nós estamos ali no espaço da Galeria São Silvestre, no 3º andar. A nossa inauguração será em setembro. Porém, em agosto, para as pessoas que entrarem em contato conosco pelo Instagram, e já anota aí, wowenglish.covilhã, wowenglish.covilhã, tá no Instagram. Vamos deixar aqui no rodapé. Deixa aí o W-O-W, né? Yes, W-O-W, English, ENGLISH, sem acento, tá lá no Instagram. Comece a nos seguir porque nós vamos fazer umas aulas demonstrativas agora em agosto, primeira semana de setembro, para quem estiver viajando, para que vocês, pais e filhos, possam conhecer a nossa metodologia, desde os bebês até 12 anos de idade, que é o nosso foco inicial agora. E está sendo incrível, as pessoas estão curiosas, as pessoas estão querendo entender como é que é isso do bilinguismo de uma forma dinâmica, tá muito bom. Então, lembrando que nós vamos ter também workshops para os pais, como motivar tudo isso em casa. No nosso livro, na nossa versão do Traditional English, tá? É inglês britânico, nós somos certificados, tá? As crianças também recebem certificados. E vocês receberão, pais e alunos, um voucher para vocês acessarem nossa plataforma, que vocês vão poder acompanhar as músicas, as lições, todo o conteúdo que o filho fizer na sala de aula. Os pais também, a partir de 2 aninhos de idade, acompanharão na plataforma. E lembrando, os bebês, as aulas Baby, tá? São com os pais, com a mãe, com o pai, com o avô, e vamos trabalhar a oralidade, o ouvidinho, para que essa criança sinta que o inglês faz parte da vida dela desde pequeno. Parabéns pela proposta inovadora e desejo que o público da Covilhã acolha, invista em seus filhos desde cedo com a professora Cris e sua escola, assim como a Joalp, que é nosso apoiador. É uma empresa de cada Covilhã, há 40 anos no mercado. Trouxe esse miminho para você. Eu também desejo que o público da Covilhã acolha e receba a sua ideia, a sua escola, com muita adesão. Né? Muito obrigada, muito sucesso. Muito obrigada. Obrigada, Joalp, obrigada, Marívia, obrigada, Mais Mídia e Max Digital? Bmax Mídia Digital. E a Covilhã Web TV, que é um canal no YouTube. Eu peço a todos que sigam, compartilhem os nossos vídeos. Estamos cá por vocês. Muito obrigada.
And thank you very much for the invitation. Thank you. I'll be waiting for you in our school. Obrigada a todos e aguardo a visita de vocês na nossa escola.